Olá, minha gente! Meu nome é Rodrigo Pérez e eu sou professor do Departamento de História da Universidade Federal da Bahia, colunista, analista político da revista Fórum e dos Jornalistas Livres. E esse é o meu canal. Seja bem-vindo. Na coluna de hoje, comentários da semana, a gente vai tentar discutir um pouco melhor as crônicas, os fatos que marcaram a crônica política semanal. E óbvio que não podemos deixar de falar da Covid presidencial, do vírus presidencial. No dia 7 de julho, o presidente Jair Bolsonaro apareceu em público com um documento chancelado pelo importante Laboratório de Análises Clínicas de Brasília, dizendo que ele estava infectado com a Covid. E o presidente depois concedeu uma entrevista coletiva, fez vídeos e lives, se mostrando muito bem disposto. Qual é o significado político disso? Qual é a estratégia política de Bolsonaro nessa pandemia? Ou, quais foram as estratégias políticas de Bolsonaro ao longo de sua ascensão política? Desde que ele deixa de ser um deputado de baixo clero para se tornar presidente de uma das mais importantes nações do mundo. Por que nós, a bolha letrada progressista, subestimamos tanto Bolsonaro ao longo desses anos todos? Por que nós ainda continuamos subestimando Bolsonaro? São essas perguntas que eu tento responder nesse vídeo. Venha comigo. Primeiro, eu divido a ascensão política de Bolsonaro em 3 momentos, tentando mostrar como em cada um desses 3 momentos, a bolha letrada progressista, incluindo a mim, eu estou nessa bolha, nós usamos algumas narrativas para subestimar Bolsonaro. Ou seja, nós não entendemos o que estava acontecendo. Talvez não estejamos entendendo hoje ainda. 3 atos da ascensão de Bolsonaro ao poder. Ato 1, eleições de 2014. Quando falamos na ascensão política de Jair Bolsonaro, é meio óbvio, que as eleições de 2018 surgem como elemento central. Eu quero mostrar um cenário diferente para vocês, sugerindo que as eleições de 2014 já verbalizaram uma crise política sistêmica que se tornou o motor da ascensão política de Jair Bolsonaro. A começar pela eleição presidencial. Marina Silva teve mais de 20 milhões de votos, por muito pouco não foi ao segundo turno, foi ultrapassada pelo Aécio Neves, então senador e candidato pelo PSDB, no último momento, e se fosse para o segundo turno, fatalmente seria eleita, já que é difícil imaginar o eleitor tucano votando no PT. Marina Silva já era uma candidata muito conhecida. Também teve uma votação muito expressiva nas eleições de 2010, quando também chegou próximo ali dos 20 milhões de votos. Mas algo mudou na narrativa eleitoral de Marina Silva entre 2010 e 2014. Em 2010, Marina se apresentava como a defensora do meio ambiente, como aquela que estava impulsionando uma onda verde no Brasil. Em 2014, a narrativa ambientalista foi escanteada na retórica eleitoral marinista. Marina, então, se apresenta como aquela que trazia uma nova política, como a defensora da nova política, como aquela que estava disposta a romper com as práticas da velha política, práticas de corrupção.
Vale lembrar que, àquela altura, a Operação Lava Jato já pautava o noticiário político brasileiro. Marina Silva, então, talvez tenha sido a primeira a se apropriar da energia política disruptiva liberada pelo lavajatismo. Também as eleições legislativas de 2014 dizem algo para nós, do próprio Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro foi reeleito em 2014 como deputado federal pelo Rio de Janeiro, o mais votado naquele estado, apresentando um crescimento de seu capital eleitoral, quando comparado com as eleições de 2010, de 385%. Vejam, minha gente, vejam. Entre 2010 e 2014, Bolsonaro, então candidato a deputado federal, cresceu quase 400%. Pela primeira vez ele ganhava projeção nacional. Até então, até 2014, até as eleições que começaram a verbalizar, a sinalizar uma energia política disruptiva, até aquele momento, Bolsonaro não era conhecido, não era muito conhecido fora do seu estado político, que é o Rio de Janeiro. Naquele momento começava a nascer um mito. O próprio Jair Bolsonaro farejou isso. E é um erro continuar achando que ele é burro. Os perversos também podem ser inteligentes. Os psicopatas também podem ser inteligentes. Não é aconselhável subestimar os perversos. E nós fizemos isso. E nós estamos fazendo isso. Naquele momento, Bolsonaro farejou aquilo que eu estou chamando aqui de energia disruptiva. Ele não usava essas palavras. Um homem bruto, grosso, violento, que não quer dizer que não tenha intuição política. Em entrevista concedida ao jornal Estado de São Paulo, em 30 de outubro de 2014, logo após o primeiro turno das eleições presidenciais, Bolsonaro disse que havia no ar uma rejeição ao PT e aos partidos tradicionais. E que nem Marina Silva e nem Aécio Neves seriam capazes de controlar essa nova energia política. E que ele seria essa pessoa. Na prática, Bolsonaro lança aqui, em 30 de outubro de 2014, sua pré-candidatura às eleições presidenciais de 4 anos depois. Minha gente, foram 4 anos de pré-campanha. Durante 4 anos, Bolsonaro usou a verba do seu gabinete para viajar pelo Brasil fazendo pré-campanha, se apresentando ele mesmo como o mais qualificado para se apropriar da narrativa da nova política. E as cenas ficaram comuns. Aeroportos cheios, eles sendo levantados pelos ombros, chamado de mito. E nós olhávamos, a bolha letrada progressista, nós olhávamos para aquela figura tosca, feia, com histórico de declarações machistas, racistas e homofóbicas nas costas, e falávamos, não vai vencer. Como irá vencer? Como que irá vencer num país cuja metade da população se declara parda e preta? Parda ou preta? Que a metade do país é formada por mulheres? Não vai vencer. Não vai vencer. Subestimamos. Enquanto isso, Bolsonaro fazia a campanha. Ato 2. Eleições de 2018. Ficou claro desde o início que Jair Bolsonaro seria um candidato relevante naquela disputa.
Mas nós subestimávamos. Ah, tudo bem, vai ter ali uns 15%, o tal teto dos 15%, esse teto foi subindo. E nós íamos ficando desesperados. Mas não vai vencer não. Vai vencer como, gente? O cara é racista, machista, homofóbico. Na campanha, esses vídeos aí, ó, os pretos não vão votar nele, as mulheres não vão votar nele. Claro que não vai vencer. Partido pequeno, pouco tempo de TV, sem palanque nos municípios, não vai vencer. E a coisa foi ficando grave, foi crescendo, crescendo, e nós fomos nos assustando. À medida em que Bolsonaro ia crescendo nas pesquisas, fomos ficando assustados. Resolvemos reagir. Reagimos no dia 29 de setembro de 2018. Vocês devem lembrar, vocês vão lembrar. Quando aconteceu, nos 26 estados da federação, a marcha do Ele Não. Eu participei aqui em Salvador, cidade onde vivo desde 2017. E eu nunca participei de um ato de rua tão grande. Estava cheio, parecia carnaval. Saímos então daquele ato com a certeza renovada. Não vai vencer. Como que vai vencer? Ele é machista, racista, homofóbico. Está provado. Tem vídeos. Fizemos a marcha do Ele Não para denunciar Bolsonaro. Agora a população toda sabe quem ele é. Ele não vai vencer. Dia 1º de outubro, minha gente, o Ibope divulgou uma pesquisa com as intenções de voto para a corrida presidencial. O campo dessa pesquisa, ou seja, quando os pesquisadores foram às ruas entrevistar as pessoas, foi feito nos dias 29 e 30 de setembro, ou seja, já captando os efeitos do Ele Não. Nós, a bolha letrada progressista, aguardávamos com muita ansiedade essa pesquisa. Esperávamos ver ali algum derretimento da candidatura de Bolsonaro. Afinal, é machista, racista, homofóbico. Não vai ser eleito. A realidade, meus amigos, não confirmou nossas expectativas. Nós não fomos capazes de domar essa narrativa. O Ibope mostrou Bolsonaro crescendo 3% em relação à pesquisa anterior. Um crescimento acima da margem de erro da própria pesquisa. Na pesquisa anterior, que tinha sido feita em 26 de setembro, Bolsonaro tinha 36% das intenções de voto. Na pesquisa de 1º de outubro, após o Ele Não, a marcha do Ele Não, Bolsonaro aparece com 39% das intenções de voto. Se formos recortar apenas o eleitorado feminino, e a marcha do Ele Não foi puxada principalmente pelo movimento feminista, pelos movimentos feministas, sempre muito plurais, se formos recortar apenas o eleitorado feminino, o crescimento de Bolsonaro foi ainda maior. Ele sai de 18%, mapeados na pesquisa anterior, para 24%. Minha gente, todos esses dados são públicos, vocês conseguem checar aí numa pesquisa fácil no Google. Com isso eu quero dizer que os movimentos feministas e o Ele Não são os culpados pela vitória de Bolsonaro? Não, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que o bolsonarismo tem como uma de suas características o controle sobre identidades hegemônicas na sociedade patriarcal brasileira. Essas identidades hegemônicas tendem a se condensar quando são desafiadas em praça pública por identidades minoritárias. Então não, de forma alguma,
A marcha do ele não e os movimentos feministas são os culpados pela vitória eleitoral de Jair Bolsonaro. Mas, a pauta dos costumes, campo no qual o bolsonarismo mostra um desempenho eleitoral muito bom, é sim um dos elementos que explicam a atual tragédia brasileira. E aí, o que nós vamos fazer com esse dado, com o dado que está mapeado na crônica, é uma questão de escolha dos indivíduos e dos movimentos sociais organizados. Terceiro ato. O começo do atual governo a partir de janeiro de 2019, quando nós, a bolha letrada progressista, continuamos a subestimar Bolsonaro. É burro, não vai governar, é burro. Isso vai ser uma tragédia. Já a população vai entender a besteira que fez e esse cara vai cair na desgraça política. Não é aconselhável subestimar os perversos. Bolsonaro fez uma escolha quando subiu a rampa do Palácio do Planalto. Não governaria como um presidente de direita normal, respeitador dos ritos da democracia liberal burguesa. Tal como Macri fez na Argentina e como Piñera está fazendo no Chile. Bolsonaro atuaria como um agitador de multidões. Como, para usar o termo do Hockenheim e do Adorno, um agitador fascista. E com isso, e nesse ofício, ele é muito competente, é muito carismático. Mas eu não acho ele carismático. Companheira da bolha, companheiro e companheira de bolha. Tente fazer um exercício saudável e politicamente muito importante de descentramento. Bolsonaro é extremamente carismático. É extremamente capaz de afetar, pelo afeto mesmo, o brasileiro médio. E é isso que ele fez durante um ano, e faz hoje ainda. O tempo inteiro mantendo a sua base social de apoio orgânico em constante estado de agitação. Veio então a pandemia. E logo no início, Bolsonaro fez uma escolha. A escolha de tomar a via do negacionismo. A tal da gripezinha. Indo na contramão de um certo consenso coletivo estabelecido na época. E autorizado pela comunidade científica nacional e internacional. Bolsonaro, desde o início, se mostrou um crítico ao isolamento social e um defensor da economia e dos interesses materiais dos trabalhadores precarizados. Aí você me ouvindo e me vendo diz, mas ele nunca defendeu os trabalhadores precarizados. Sim, votou contra o Bolsa Família, votou contra o salário mínimo para as domésticas. Eu sei disso. Você sabe disso. A realidade diz isso. Mas a realidade, minha gente, não é autoevidente. Por isso a política é atividade fundamental. A política é atividade fundamental porque a realidade não é autoevidente. Quando disputamos na política, estamos disputando na narrativa. Narrativas que atribuem sentido ao mundo, sentido à realidade. Nessa disputa por narrativas, Bolsonaro vem sendo muito mais eficiente que nós. Não é aconselhável subestimar os perversos. Naquele momento, começo da pandemia, os antagonistas de Bolsonaro, se mostrando defensores da quarentena e do isolamento social, encontraram grande sucesso na opinião pública. Vamos lembrar de Luiz Henrique Mandetta, então ministro da Saúde, e dos governadores
de São Paulo e do Rio de Janeiro, respectivamente, João Dória e Wilson Witzel. O tempo passou. Mais de 100 dias depois, uma sociedade cansada, esgotada emocionalmente e materialmente pelo isolamento e pela quarentena. Claro que o esgotamento material, claro que a crise econômica não é culpa da quarentena, é culpa da própria pandemia. Eu sei disso, você sabe disso. Mas a realidade não é autoevidente. 100 dias depois, Bolsonaro me aparece com um exame positivo para a Covid, se mostrando muito bem humorado, muito bem disposto, dizendo que teve uma febrezinha, um certo mal-estar, mas já está novo. Irrelevante se ele teve ou tem Covid ou não. Importante é entender o uso político dessa narrativa. Alguns falaram que o interesse era queimar o estoque de cloroquina. Talvez também. Ou desviar o foco da opinião pública para o depoimento que Flávio Bolsonaro prestava naquela altura, no mesmo 7 de julho, ao Ministério Público do Rio de Janeiro. Talvez também. Na minha interpretação, Bolsonaro está performando com o próprio corpo a narrativa da gripezinha. No momento que gravo esse vídeo, já passamos de 70 mil mortos. Provavelmente passaremos dos 100 mil. O que é uma tragédia humanitária. Mas pensa, minha gente, pensem. Num país de 210 milhões de pessoas, mais quase 6 mil municípios, uma sociedade acostumada a naturalizar a barbárie. Uma sociedade, especialmente os mais pobres, que todo verão enfrentam enchentes, desabamentos de encosta, violência policial, violência do tráfico de drogas. Uma gente para quem a morte é rotina. 70 mil mortos, que sejam 100, que sejam 150. Será que essa experiência da Covid será sentida coletivamente como um trauma? É um trauma em si. Mas será que vai ser sentida como um trauma? Ou esse trauma se diluirá num território tão grande, numa população tão vasta e com tantos problemas estruturais? A aposta de Bolsonaro é essa. Que esse trauma se diluirá. Que os brasileiros possuem um tipo de resiliência mórbida, que não é exatamente uma qualidade ou não, que nos faz simplesmente naturalizar aquilo que outras partes do mundo não seria naturalizado jamais. Nesse momento, Bolsonaro aparece com um exame positivo para a Covid. Convido você que está me ouvindo a fazer esse gesto de descentramento. Se coloquem no lugar do brasileiro e da brasileira médios, emocionalmente perturbados com a quarentena, materialmente colapsados e que não conhecem no seu arco próximo ninguém que tenha morrido de Covid, que não tenham tido nenhum trauma pessoal com essa doença maldita. Esse brasileiro médio liga a sua TV e vê um presidente carismático dizendo que teve Covid, que teve uma febrezinha rápida e que já está pronto para outra. O brasileiro médio vai culpar quem? Pelos seus problemas emocionais e pelos seus problemas econômicos. O presidente que irresponsavelmente boicotou as medidas de isolamento, que não chefiou, não comandou o país no enfrentamento dessa pandemia, ou vai culpar
prefeitos e governadores, pelos traumas emocionais, em virtude do isolamento, especialmente pela crise econômica, pela perca de emprego e renda. Não acho impossível que a estratégia de Bolsonaro politicamente dê certo. Não acho impossível que o próximo Datafolha identifique alguma recuperação de sua popularidade. Acho fundamental que, para já, nós, a bolha letrada progressista, aprenda com a história recente brasileira e deixe de menosprezar a inteligência política de Jair Bolsonaro, sua capacidade de performar narrativas, sua capacidade de afetar pelo carisma uma parcela grande da população brasileira com quem nós não temos contato, porque estamos encastelados na bolha, convivendo e conversando apenas com nossos iguais. É isso, minha gente. Até o próximo vídeo.